Olá, você está no canal Cunha Fire e hoje eu trouxe a leitura para as pessoas do signo de Touro. Vamos saber o que está por vir nos próximos 15 dias, aí, começo do mês de julho. Seria a primeira quinzena, mas está uns dias atrasada, então vamos continuar nessa ideia. Considerar os próximos 15 dias depois do momento que você ver esse vídeo, tá? Então, vamos lá, eu peço que se concentre nas situações aí atuais, mas lembre sempre que são leituras coletivas e às vezes pode não fazer sentido. Então, lembrar sempre disso, se for o caso, desconsidere. Vamos iniciar então com a mensagem do oráculo para saber o que está predominante nesse período para vocês. Touro. Primeira quinzena do mês de Touro. Do mês de Touro não, né? Do mês de julho para os signos de Touro. Crescendo. Querendo crescer com uma experiência, rejeição da juventude perpétua. Aqui então vamos ver os dois lados da história, porque aqui tem uma necessidade, de qualquer maneira, de ver situações e crescer, amadurecimento. E muitas das vezes tem pessoas que se negam a isso, né? De viver ali no fantástico mundo do Peter Pan. E é a necessidade, eu acho que é o que chama atenção aqui. Na divinação fala da compreensão, que os anos eles trazem lições para você, abraçar esse processo. Então, assistir as marcas que o tempo traz e abraçar esses sinais da idade. Compreensão de que a sabedoria ela vem com a idade. Então, ser jovem de coração. Tá? Então, envolve, todo esse processo aqui envolve crescimento, experiência. E ela faz parte dessa completude da vida. No lado reverso, é uma pessoa, então, justamente, que é o que eu mencionei, que se prende ali na juventude. Ele nega a existência de mudança ou de amadurecimento, se mantém ali preso em hábitos da juventude, desejando ser jovem de novo. Sentindo que tem aprendido muito pouco e é através desse crescimento, né? E vendo o processo de amadurecer como um processo de deteriorização, tá? Então, é justamente isso. Então, é uma chamada de atenção, que para alguns, né, vamos ver, uma questão de amadurecimento, de aceitar situações, né, e não ficar ali, como diz, perdido, né, não é nem iludido, a pessoa que fica ali, me fugiu a palavra. Vamos lá, Touro, vamos concentrar aqui, vamos saber o que está previsto aí, para os próximos 15 dias, signo de Touro. A força. Pagem de paus. 5 de espadas. 6 de espadas. 5 de copas, 2 de espadas, 6 de ouros, 3 de copas. Falei sobre energia, né? Essa questão de amadurecimento. Talvez então haja necessidade, sim, né? Para alguns casos. A gente abre com página de pausa aqui que reflete o quê? Em imagens fala-se muitas vezes de crianças, de figuras mais maturas, né? Jovens. Às vezes não necessariamente a pessoa seja tão de idade mais jovem, mas ali uma imaturidade. Um pajem, então, remete aos mensageiros jovens. Mas um pajem de paus, além disso,
ele ainda reforça mais essa ideia por uma impulsividade trazida com ele, uma pessoa que age muito pelo impulso, sem responsabilidade. E existe aqui uma resistência, talvez, num comportamento deste. Para alguns casos, pode ressoar nisso. Tá? Então, a força traz aqui intensidade, força e alguém que às vezes se segura bastante, se restringe. Talvez é uma pessoa, então, relacionada a um pajem de paus, talvez seja uma teimosia, uma pessoa que se prende ali diante a um tal comportamento, seja seu ou seja alguém que esteja relacionado à sua energia, tá? Que tenha um comportamento e, e muitas das vezes ressoa nessa impulsividade ali, muito uma pessoa um tanto imatura, tá? E aqui, o que vai estar em alta nesse período? Existe aqui dois cinco saíram, né? 5 de espadas, 5 de copas. Um medo de situações que possam surgir, né, que pode estar relacionado a alguma área da sua vida. Como a gente fala de coisas que talvez possa, né, e tem uma pessoa às vezes que se prende em hábitos, tem dificuldade de aceitar, talvez sim, porque aqui a gente vê uma força, alguém que se segura, 6 de espadas, 2 de espadas. Olha essa imagem, a gente vê aqui uma pessoa que tampa os ouvidos, fecha os olhos para comportamentos. Então, qual é a necessidade aqui, Touro? Talvez exista alguém que está fugindo de comportamento, de situações por medo. Medo do quê? O 5 de espadas traz uma situação, né, de uma perda, ou alguém que saia de uma situação se sentindo humilhado, por baixo, né? Alguém ali que também é uma vitória sem glória, vamos colocar assim. E um 6 de espadas que fala de fuga, né? De alguém que opta por sair de confusões, vai para águas mais tranquilas. Então, há talvez um medo aqui de sair perdendo e diante de alguma situação, né? A pessoa opte, ou seja, a opção aqui, buscar se afastar, né? Me afastar ali. Por que tudo isso? Estou falando que aqui vem energias que a gente vê de coisas que ele possa trazer arrependimento, medo, de muitas coisas. 5 de espadas, medo de perda, 5 de copas, aqui chorando leite derramado. E aqui nessa imagem a gente vê alguém que foi embora, né? Podendo até ressoar em algumas coisas. E é uma carta que traz essas mágoas, essa reflexão de coisas que aconteceram, que fica ali remoendo. E aqui, uma dificuldade de ação. Dificuldade de ação por medo. Medo do quê? Medo de perda, medo de se arrepender, medo de sair por baixo de coisas, né? Então, qual é a situação aqui, Touro? Então, que existe necessidade de equilíbrio, de freitar, de aprender com crescer, né? Eu acho que é a mensagem que saiu ali do oráculo. Eu sei que não é simples assim, né? Mas é a mensagem está aqui que eu estou tentando expressar. Tá? E tudo isso, existe aqui um 6 de ouros, 3 de copas, nada está perdido. 3 de copas vem aqui, né? Falando de celebração, do momento ali de felicidade, de estar ali entre as pessoas, né? E que transborda emoção, sim, mas está desequilibrado. Tem um desequilíbrio aqui. Né? Um 6 de ouros que existe aqui, ou alguém que investe mais que outro, ou muitas das vezes ali tem dificuldade de investimento, de se posicionar, né? De investir em algo, porque sente que não é o momento, que não tem recursos nesse período. Que possa ser aqui. Talvez seja uma pessoa que tenha ali a covardia, vamos falar assim, ou mesmo essa insegurança, esses medos aí de ação, opta por fugir porque tem maturidade envolvida e aí acha que não tem capacidade de investir em nada ou de demonstrar, sabe? Retribuir. Então, quando eu estou lendo tudo isso aqui, possa ser, sempre ter em mente que possa ser refletido ou na sua energia ou em alguém, né? Ou espelhado. Tá? Então, que você possa estar vivendo isso. O 3 de copas vem aqui, como disse, uma situação de celebração. Sim, que existe intromissão de outras energias. Talvez, então, tenha uma discrepância para alguns casos, possa ser, né? Casos, amizades, sim, celebrações, sim. Momentos aí com, né, de interação com terceiros. Mas também possa ser para de relacionamentos? Também. Né? Talvez haja aqui uma dificuldade de amadurecimento, de investimento de pessoas que fogem, acabam fugindo, ou ficam ali agindo muito, né, com a insegurança, com medo de ser passado para trás, e aí acabam não investindo, né? Porque aqui traz uma energia de outras pessoas ali, né? Então, para alguns casos, existem essas energias intromissivas, e que ocorre o quê?
causa essa falta de investimento, tá? Então, talvez essa falta de equilíbrio, de amadurecimento, de investimento em situações, ou, né, tomar posicionamentos aqui, talvez não necessariamente na vida afetiva, mas na vida, diante da vida, seja ali por essa imaturidade, ou uma pessoa ali que fica muito perdida ali, ó, fica na celebração, tá? Então, não posso deixar passar isso. Mas eu vou tirar agora a carta de aconselhamento do oráculo, mas veja se fez sentido, touro. Existe, desde o início, falando uma necessidade de crescer com as experiências que são vividas, né? E alguém ali que talvez que teima em agir num comportamento jovial, né? Vamos colocar assim. E imaturo, resulta nisso. E é muito vivendo o momento, porque talvez tenha essa dificuldade, né? Tem insegurança, esse medo talvez de se comprometer, ou de investir, de agir de maneira talvez mais responsável, mais madura, tem ali uma insegurança, né? De medo de ser passado para trás, ou coisas vividas, né? Que traz essa característica, para alguns possa ser, então, as histórias vividas aí que trazem esses traumas, ou mesmo, como eu disse, é muito ali, fica ali no superficial, sabe? A pessoa que fica ali muito no oba-oba. Para alguns casos, vamos ver um conselho para touro para esse período. Primeira luz, começando um novo ciclo. Essa carta é difícil sair. Deixa eu ver. Um novo dia está começando na sua vida. Você está começando um novo ciclo. É tempo de deixar o antigo para trás e começar de novo. Então, através das dificuldades, deixar aí, então, rotinas até mesmo familiares, ó. Situações ou relações que não te empoderam. Agora é o tempo de você observar os sinais do futuro e deixar ir ao passado. Isso pode estar relacionado fortemente a essas inseguranças, como eu disse, de ação, medo, né, que traz essa imaturidade, uma pessoa que foge, às vezes, das situações, né, diante do que viveu ou que aprendeu. Às vezes nem vivenciou isso, mas na pele, né, consigo, mas viveu com outros, né, traz esses conceitos familiares. Talvez seja uma questão aqui que alguém se segure bastante, talvez se dedicar em relações, ou se dedicar efetivamente a uma situação, né, buscar coragem. Existe aqui, de fato, o quê? A falta de coragem de posicionamento em uma pessoa que se omite, tá? Esse é o moral da questão aqui. Que talvez esse período aí dos próximos 15 dias há necessidade de trabalhar mais isso, tá bom? Então veja se fez sentido aí, se não desconsidere. Eu agradeço que seja aqui. Nos vemos em breve no próximo vídeo. Obrigada e tchau.